Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui na tela do SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Estou com um entrevistado hoje que é motivo de elogios dentro do governo do estado pela atuação frente à Celesc, mas também de algumas dúvidas dos consumidores. Eu acho que hoje eu vou falar em nome do consumidor, aliás, vai ser a minha primeira pergunta. Seja bem-vindo, Tarcísio Rosa, ao programa, fique à vontade. E aí, como é que está a Celesc? Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Além de repórter, você é um cliente nosso, um consumidor e cliente. Eu prefiro chamar sempre de cliente. Sim. E a Celesc trabalha para melhorar cada vez mais e atender melhor. Estamos trabalhando em modernização, estamos trabalhando em mudança, em forma de trabalho em algumas situações, e muitas ampliações, vamos falar sobre isso, falar sobre novas subestações, redes trifásicas, são mais de 500 quilômetros, mas a modernização é novidade, traz transtornos em alguns casos. E nós, na Celesc, decidimos mudar o sistema nosso todo comercial, banco de dados, as informações de 3 milhões e 500 mil unidades consumidoras. Tem lá um banco de dados gigante, suas informações, Sim, os seus pedidos, um pedido de ligação nova. Saímos de um sistema todo quase que desenhado para a Celesc e pela Celesc, para um sistema SAP, S/4HANA, ultramoderno, com uma empresa também reconhecida, Accenture, para fazer essa transição de um sistema para outro. Nós sabíamos que teríamos alguns problemas, mas tivemos bem mais. Problema na hora de usar o banco de dados. Muitas demandas que a gente recebe é o pessoal ainda não adaptado, por exemplo, a chegar no celular, digitar um número e fazer, eu quero requisição para a Celesc, eu quero a segunda via da conta, o meu código de barra não funciona. Como é que funciona isso? Essa é a ideia. Você não vai precisar ir à loja, como não vai no banco mais. Quantas vezes a gente vai no banco por ano? Você vai poder fazer tudo do seu telefone, celular ou de um computador, pedir o que você precisa, via WhatsApp, ou entrar na web, pedir uma ligação nova, uma transferência de titularidade. Santa Catarina nós tivemos, e aqui aproveito para agradecer a paciência dos nossos clientes catarinenses. O problema muito grande que é importante, um problema bom. O catarinense gosta de pagar a conta em dia. E quando ele percebeu que não recebeu a fatura, e agora? Vão me cortar a energia? Eu não sei passar por uma situação dessa, é vergonhoso. Nós tentamos e tratamos de alertar que não haveria risco de corte de energia, nem cobrança de juros. Mas isso também não satisfez, não. A pessoa, não, eu quero é pagar, eu quero minha conta. Tivemos bastante problemas e já estamos agora na fase do objeto dessa mudança. O objetivo da mudança é a modernização. Então, você hoje já consegue pagar por Pix, mais de 1,5 milhão de contas já foram pagas. Você pode pedir a sua segunda via, você pode pedir sistema automatizado por WhatsApp, você pode entrar no web. São 60, 70 serviços que serão feitos no celular. Eu peço de novo um pouquinho de paciência, mas nós já estamos no período de começar a colher os frutos, serão muito bons para os nossos clientes todos, inclusive para você, Roberto. E sem ir na parte física, no atendimento físico, este cliente que está nos escutando agora, ele pode adotar que sistema? Tem um número de telefone ou tem um número do WhatsApp que ele pode entrar em contato? O WhatsApp está em todos os sites nossos, um número de WhatsApp, no site da Celesc, www.celesc.com.br. Um 0800 também funciona para falar com alguém. E a própria loja. A gente tem solicitado não se dirigir à loja, só quando é um problema um pouquinho mais complexo. Mas você falou na cultura, as pessoas vão se aculturando a não ir à loja e não vai precisar em seguida. Nós vamos ter na cidade mais totens, o autoatendimento, em shoppings, em algum comércio grande, o atendimento ao cidadão. Isso vai facilitar a vida de todos. Então, a paciência que teve o povo, a gente agradece, e aquela vontade de pagar em dia, ela é muito boa, é uma característica do catarinense. Recentemente, quando o senhor lançou o Energia Boa lá com o governador Jorginho Melo em Lages, na região serrana, passo à frente para a região, e o senhor falou da vantagem de ter concluído antes o processo de instalação dos primeiros 500 quilômetros da rede trifásica, e já projetando o investimento para os próximos 500 quilômetros. Como é que está essa situação agora? Olha, nós lançamos
abril do ano passado, um programa de 500 quilômetros de rede trifásicas. Esse era um desafio que o próprio governador Jorginho Melo tinha feito. Tarcísio, a Celesc não pode deixar de atender e ampliar a rede trifásica. Nós lançamos, então, um programa de 500 quilômetros e começamos, com o objetivo de terminar em dezembro deste ano. Nós estamos concluindo estes 500 agora, em agosto, e vamos lançar em seguida com o governador os outros 500. Depois desses serão outros 500. Ele próprio usa esse jargão e adotamos, e é o nosso compromisso. Isso faz um sucesso, Roberto, mais do que inaugurar uma grande subestação, como estamos construindo aqui em Florianópolis, aqui próximo ao Shopping Floripa, como estamos construindo em Santo Amaro para ser inaugurado, fizemos em Joinville, Capivari de Baixo, Guaramirim, uma série de subestações, mas aquela rede trifásica que limitava, às vezes, alguém ter uma bomba, ter um frigorífico, a falta dela, ou limitado de não poder crescer. Onde nós estamos chegando com esses 500 quilômetros trifásicos é um sucesso total. É o agricultor, o agronegócio olhando assim, bom, eu posso duplicar. Você sabe que, em algum tempo, o agropecuarista tinha lá 6, 7 vaquinhas tirando leite. Ele tem hoje o galpão climatizado com 50, 60 vacas. E ele quer duplicar. O leite é tirado e o leite ainda robotizado, tudo automatizado. Isso é energia. Então, a gente tem ido, pessoas que criam tilápias, coloca agora um frigorífico, ao invés de vender o peixe como ele retira, ele prepara, beneficia e triplica o preço. O sucesso é muito grande no interior inteiro do estado aí. Bom, por isso vem os outros 500. Exatamente. Evidentemente que a gente está falando de uma nova linha de transmissão, tem que se fazer subestações para... Claro. Porque nós ainda temos os 220 aí na nossa vida, né? Temos. Energia alternada, né? Temos não energia alternada. E para as pessoas entenderem, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, graças a Deus moro há 51 anos em Santa Catarina. E lá no Rio de Janeiro ainda é 110. 110. Né? 110. Boa parte do Brasil é 110. O 220, ele tem um aspecto econômico importante. Para entender, quando passa num fio corrente, se eu tenho 220 volts, é uma determinada corrente. Um chuveiro de 4.400 daria 20 amperes. Esse mesmo chuveiro, se fosse em 110 volts, daria 40 amperes. 40 amperes é a corrente, capacidade, perda. Não tentem colocar o dedo na tomada 110 dá mais choque. Que você faz. Nem 110, nem 220. No 220 o choque é maior, mas em termos econômicos e segurança é muito melhor. Então, essas subestações, elas estão sendo instaladas em que rapidez, em que fluidez? Olha, nós já inauguramos em Joinville, Guaramirim, Capivari de Baixo, Itajaí. Temos agora para inaugurar no mês seguinte, no próximo, em Santo Amaro da Imperatriz. Estamos em construção em Florianópolis. As obras não param, Roberto. São muitas obras nesse sentido. E tem modernização. Então, não para aí com subestações, as linhas, as redes, mas corredor elétrico, por exemplo. Esse eu quero fazer uma pergunta específica no próximo segmento, porque esse aí merece, inclusive, com a dúvida do leigo, né? A dúvida do leigo é a pior das dúvidas, né? Porque ele é duplamente duvidoso. A pergunta e o que ele aguarda como resposta. A sua dúvida deve ser de muitos catarinenses. Com certeza. A gente aproveita para conversar sobre isso. Mas a gente estava falando de modernização de sistema, tem esses dois novos sistemas, o WFM e o ADMS, né? Sim. Que são esses do conjunto que o senhor falou de reformulação total. Tem alguma coisa na nuvem que hoje a Celesc trabalha? Vamos falar um pouquinho de ADMS. A ADMS é um administrador de sistemas. Tá? Então, nós na Celesc temos um centro de operação integrada, aqui da nossa sede, e nós enxergamos todas as redes do estado de Santa Catarina. Então, se faltar energia lá em Guaraciaba, que já está quase na Argentina. É um head-end. Estamos olhando daqui. Daqui a gente sabe que faltou energia em tal lugar e afeta tal cliente. Nós temos como acionar daqui, o operador liga ou desliga, faz alguma transferência, manualmente. Nós estamos colocando o ADMS, que vai fazer isso automaticamente. Isso reduz o tempo, reduz a solução, é muito mais rápida e inteligente. Por exemplo, imagine se falta energia lá na Mauro Ramos, aqui em Florianópolis. O sistema vai dizer que faltou, por onde ele pode alimentar mais rápido e deixar o menor número possível sem energia, para eliminar um defeito. O WFM é o Workforce Management, que ele controla a nossa força de trabalho. Ele vai dizer, para este tipo de defeito, manda ou uma caminhonete pequena, ou tem que ser um caminhão, e qual o trânsito que ele tem que fazer.
quando falta energia é o momento mais difícil de você se deslocar. Gerenciamento provavelmente por inteligência artificial. Inteligência artificial também já temos alguma coisa, e o ADMS somado ao WFM é que vão operar em automático todo esse nosso sistema. Nós vamos fazer uma breve pausa agora, presidente, e no próximo bloco vou falar de dois assuntos interessantes. Um é o corredor elétrico, né, que vai atender a demanda de quem tem carros, veículos movidos a energia elétrica. E o outro são essas novas peças, os medidores inteligentes. Opa. Esses são bons assuntos para o nosso consumidor. A gente faz uma rápida pausa e já retorna. Até já. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje recebendo o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa. Presidente, eu tenho uma dúvida como futuro usuário do carro elétrico. É uma de muitas dúvidas que eu tenho. Se hoje a gente transformasse toda a frota em elétrica, ou híbrido, que tem elétrico com algum combustível fóssil, teria energia para todo mundo usar o carro elétrico? Hoje, agora, nesse momento? Não, não teria. A frota é muito grande, não teria energia para todos. O bom dessa história é que ninguém faz isso de uma hora para outra. Dá tempo, sim, de se programar, ampliar novas usinas fotovoltaicas mais ainda, usinas eólicas ainda mais, que já tem bastante no Brasil. Roberto, uma curiosidade, que se 10 anos atrás, ou 12, se falasse que teria tanta energia eólica hoje, ou fotovoltaica, você dizer, não, esse cara está sonhando. Mas 5 vezes mais do que Itaipu tem sido gerado no Brasil no dia de ontem, por exemplo. Sim. A energia consumida no Brasil ontem foi 5 a 6 vezes mais, ela foi produzida por eólica e fotovoltaica, do que Itaipu entregou para nós. Olha só. É um número muito grande. Sim. E tem outro detalhe, não se tem nem lugar para guardar toda a energia que está sendo produzida. A Celesc, que é uma distribuidora de energia, que sairia, teoricamente, como se fosse de um centro gerador para aquelas pontas, nós temos em Santa Catarina hoje 40% das subestações que têm fluxo inverso. Tem tanto gerador lá na ponta que está vindo para a Celesc, para a rede nossa. Em alguns momentos do dia, quando tem sol especialmente, porque aqui mais é fotovoltaica, tem fluxo inverso. Esse excesso de energia, às vezes, é problema para nós até. Porque se põe mais geração e mais, não pode queimar a geladeira da tua casa. Não tem como armazenar. Isso para dizer que tem muita energia e nasce mais à medida do necessário. E a grande evolução de tornar essa questão que começou lá com o novo mercado, né, do consumidor, aquele consumidor final também poder gerar a energia. Ele já faz isso. Na sua casa, você pode colocar painel solar, você gera uma parte ou o todo e joga na rede. E alimenta a rede, você pode gerar lá em São Miguel do Oeste e usar a energia em Florianópolis. Isso traz muita economia para o consumidor? Traz economia, sim, nos dias de hoje. Um painel solar de 10 anos para cá, ele caiu a 10% do preço. Sim. Então, ele era caro e tinha até que ter incentivos, que é hoje uma discussão grande, até quando vão os incentivos. Poderia se retirar um pouco e ele pagar um pouco de pedágio para a sustentabilidade da distribuidora, porque a distribuidora tem que estar mantendo a rede pronta para quando não tem sol. Então, tem energia sobrando quando tem sol e a hora que ele vai embora. Essa energia tem que estar toda na distribuidora contratada. Então, é um assunto até para discutir com muito tempo. Mas carro elétrico, e foi a sua pergunta, tem lugar para todo mundo? Hoje não tem, mas é o caminho. Sim. E Santa Catarina já tem um corredor, né? A própria Celesc, que lançou já desde 2015, 2016, iniciou, ela foi precursora nesse detalhe de lançar corredor elétrico. Você consegue ir daqui de Florianópolis até o extremo oeste e tem nas cidades, no caminho, como abastecer o seu carro. Ou do extremo sul até o extremo norte, também tem sistemas. E estamos ampliando. Temos aí 34, 35 postos hoje, vamos chegar a 50 e vamos ampliar mais daqui a pouco. A gente vê em shopping, estacionamento exclusivo com abastecimento, supermercados, hipermercados.
É um caminho sem volta. Você vai ter um carro de fato híbrido ou elétrico, até porque vão deixar de fabricar o carro a combustão. Verdade. Mas a gente pensa assim, vão instalar 10 novas estações, a um custo de 6 milhões de reais. Certo. Já tem prazo para isso? Já Esse estamos corredor iniciando, já estão chegando os equipamentos e vamos começar a instalar. E não vamos parar nesses 10 novos, não. A Celesc é pioneira nisso no estado e vai continuar na linha de frente, colocando em outras cidades do interior. Observaram? Futuro. É o futuro futuro que já já. começou, não começou agora, né? Começou na última década. É. Agora, eu fico pensando o seguinte, é um exagero dizer que as distribuidoras e geradoras, embora a Celesc hoje produza a geração de 5% do que ela 5% da energia que nós distribuímos no vende. estado é produção da própria O Celesc. grande desafio de vocês é se adequar a esse momento de maneira a não perder mercado? Porque hoje o consumidor pode até escolher qual é a empresa que Ele pode escolher e pode escolher, inclusive, a própria Celesc. Nós criamos em janeiro desse ano a nossa varejista. Então, se você tem um pequeno comércio que já está ligado em alta tensão, grupo A, que a gente chama, você já pode comprar da própria Celesc. E por que isso? Porque a Celesc são oportunidades, e aí digo mais ainda, Roberto, nós não vamos competir em preço, de ser o preço mais baixo. Nós vamos usar a marca Celesc. Você sabe que, tendo da Celesc, você tem garantia. É verdade, e qualidade, né? Tem qualidade, tem garantia. Você sabe com quem está falando e ninguém vai deixar na mão. Presidente, ficou no passado aqueles tempos onde a energia oscilava, não tinha atenção suficiente, era uma dor de cabeça, às vezes, para o comerciante. Eu nem estou falando aqui da trifásica, eu estou falando consumidor lá de casa. Ligava a energia, mas isso aqui não está com potência suficiente. Hoje, para oscilar a tensão de energia, só quando tem alguns problemas de ligação clandestina, por exemplo. Ou um vendaval. O vendaval, O famoso que acontece? gato. O gato, o famoso gato. Nós temos um trabalho grande de caça ao gato, não o animal, o gato na Até porque energia. eu tenho 4 lá em O do casa, animal não a quero gente que cuida caça. bem dele, mas na energia é crime, é proibido, dá até cadeia. Sim. Nós temos um convênio com a Prefeitura de Florianópolis, com Palhoça, estamos criando com outros municípios, de fazer a regularização. Você imagina um loteamento que já está aí há 10, 20 anos e não foi regularizado para ele poder ter energia Isso oficial. passa pela regularização fundiária também. Regularização que o próprio prefeito lançou aqui em Florianópolis, de regularização de diversos bairros, e nós temos um convênio com ele de regularizou o bairro, falou essa região aqui é consolidada, o Celesc vai lá e regulariza. O cidadão quer pagar. E a fatura de energia é cidadania, é dignidade para ele. Ele diz, eu moro aqui, quer pagar, e às vezes não conseguíamos ligar, por questões legais, questões jurídicas. Tem um trabalho muito grande nessa direção hoje. Celesc é uma das vítimas do roubo de cabos? Também. E por incrível que pareça. Furto, né? Furto, sim, e com morte às vezes. O pessoal vai de uma maneira inconsequente numa caixa de passagem, roubar um cabo e cortar um cabo, energizar. Ele isolado não faz mal nenhum. Mas no momento que a serra chega lá no cobre, tem um número bom de É a acidentes. energia viva que a morte. gente chama, Energia né? viva e de nível de alta tensão, não é a tomadinha de 220 volts, não. 13 mil volts, 23 mil volts em algum lugar. Principalmente nas instalações subterrâneas, né? Que estão Instalações crescendo, né? Subterrâneos são níveis de tensão mais elevados. Presidente, medidores inteligentes. Né? O que a gente pode oferecer como informação, né, para o consumidor, o que eles são na realidade, qual é a grande diferença deles para os atuais medidores? Nós temos hoje já instalados em Araranguá, toda a cidade tem medição inteligente. Foi o nosso protótipo lá. Estamos agora instalando em Florianópolis. O que ele faz? Primeiro, você, de uma sede da Celesc, você controla o medidor na sua casa. Se você mexer lá, a gente sabe que mexeu. E pode cortar a sua energia. E pode religar a sua energia. E você, como cliente, vai poder acompanhar como está o meu consumo. Se eu gastei até dia 10 tanto, qual é a previsão de eu gastar até o final do mês? Mas isso elimina aquela pessoa que lá na conta faz Vai a medição? eliminar. A leitura é automática remota, não precisa ir lá. E aí nós vamos lançar uma campanha de alguém ir lá na sua casa para fazer a leitura, que pode se enganar às vezes, ele é uma pessoa, ele pode se enganar. Entregar a fatura, então vamos dizer, Roberto, nós vamos mandar por e-mail. A fatura chega por e-mail. Você quer conferir o medidor? Como é que foi a primeira? A fatura nova nossa já mostra os teus 10 últimos meses, 12 meses, quanto você pagou em dinheiro, de reais,
quanto consumiu. Até para ver o que houve que esse mês eu gastei 100 kW e o outro foi 150 ou 200. Você tem a explicação. Ou tem um erro. Mas é fácil de verificar. Então, a medição inteligente é oferecer informações prévias, em tempo real e previsibilidade para o cliente, e nós podemos monitorar sem ninguém precisar ir ler na sua conta ou faltar a leitura, fazer por média, evita transtornos. Presidente, muito obrigado pela sua presença, muito elucidativa, inclusive daqueles pontos que a gente, como consumidor, gosta de perguntar diretamente, né? Porque o consumidor não precisa saber exatamente o funcionamento da empresa estatal, principalmente de um insumo como é a energia elétrica, que é fundamental para todo mundo, né? Do contribuinte, do consumidor primário até aquela grande empresa. Mas o senhor tem trazido para a gente boas informações. Vou lhe trazer aqui outro dia para a gente falar de mais futuro ainda. Estamos à disposição. Quando a gente fala de energia, a gente fala de crescimento, de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento num país ou num estado sem energia elétrica. Não existe, Roberto. O que nós queremos é que o nosso cliente aperte seu interruptor, ligue a tomada que ele queira, ele não precisa nem saber que existe Celesc. Ele tem que saber que a energia está ali. Tarcísio Rosa, presidente da Celesc, muito obrigado pela sua presença. E nós voltamos na semana que vem, aqui com o Ponto e Contraponto. Um grande abraço para você, bom fim de semana e até lá.